Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Na conferência número 13 do livro A Igreja Católica, da editora Magnificat, escrito por Monsenhor Tihamer Toth, bispo húngaro, do início do século passado. Ele fala agora sobre o suposto mundanismo da Igreja. Muitas pessoas acusam a Igreja Católica de ser mundana, de fazer parte deste mundo. Será que isso é correto? Vamos ouvir os seus argumentos. A Santa Igreja de Cristo nada precisa dissimular. A sua história, 19 vezes, agora 20 vezes, centenária, é uma sequência tão ininterrupta de atividade grandiosa e abençoada que é tranquilamente, sem espanto, que vemos na sua fisionomia algumas rugas acidentais e lemos, sem decepção, nos grossos e magníficos volumes da sua história, as poucas páginas deploráveis em que o elemento humano sobressai dolorosamente na sua existência, ao passo que se obscurecem os traços divinos. O grande pensador húngaro József Eötvös tem razão em escrever: numa história de perto de 2000 anos, achamos sem dúvida muita coisa que parece vil. Os séculos, como as águas, não depositam na sua passagem os seus elementos mais puros. E se considerarmos o longo passado da civilização cristã, realmente não devemos nos admirar de nenhuma dessas excrescências, mas julgar a árvore não apenas pelo tronco fendilhado, que traz cicatrizes centenárias, mas também pela sua abundante folhagem, pelas suas flores e frutos. E quem pode considerar assim o cristianismo, sem reconhecer a sua grandiosa beneficência? Na instrução anterior, consideramos algumas das críticas que espíritos superficiais dirigem gratuitamente à Igreja. E vimos que os fatos, assim censurados, não constituem defeitos, mas, pelo contrário, virtudes. Desejaria que não ficasse na alma dos meus caros leitores nem a menor sombra de dúvida. Por isso, na presente instrução, continuarei a responder a outras objeções. Falamos anteriormente da pretensa intolerância da Igreja. Agora falaremos do pretenso mundanismo da Igreja. Quisera ocupar-me aqui da censura que certas pessoas fazem levianamente sob o nome de secularização da Igreja. Quem é que não tem ouvido frases deste gênero? A Igreja Católica está hoje bem afastada do cristianismo antigo. Não é mais a velha Igreja de Cristo. Cristo disse em João 18,36. As pessoas citam a Bíblia, para atacar a Igreja de Cristo. O meu reino não é deste mundo. Mas a Igreja Católica, com a riqueza dos seus papas e dos seus padres, com o seu luxo, com o seu poder exterior, com a tiara de ouro, com os seus paramentos preciosos, é certamente bem deste mundo, ou faz parte deste mundo. Para que esse poderoso palácio do Vaticano, aqueles grandes aposentos, aqueles tesouros, quando Cristo e seus apóstolos não tinham onde repousar a cabeça? Para que essa multidão de empregados? Para que o óbolo de São Pedro, quando Cristo era pobre e andava descalço? Para que essas numerosas cerimônias, esses paramentos sagrados de ouro e prata, essas pedrarias e riquezas artísticas das igrejas, quando se poderia também adorar a Deus
no silêncio de um simples quarto. Eis aí em que larga medida a Igreja Católica se mundanizou. É a acusação bastante comum. Meus irmãos, quem não tem ouvido críticas, censuras, objeções desse gênero ou análogas ou similares? O que havemos de fazer? Assustam-nos? Absolutamente não. Encaremo-las corajosamente. Estudemos tranquilamente essas afirmações. Primeiro, o brilho exterior e a riqueza da Igreja. Como entender corretamente essa questão? Em primeiro lugar, censuram-nos o brilho exterior do papado e a riqueza material da Igreja como provas do, entre aspas, mundanismo da Igreja. Censuram ao Papa o magnífico palácio do Vaticano, os seus grandes aposentos, os seus funcionários, os seus secretários, todo aquele imenso aparelho administrativo com o qual ele dirige os negócios da Igreja Universal. Para que todo esse imenso organismo de direção? Perguntam em tom de indignação. Não havia nada disso na época de Cristo. É bem verdade. Na época de Cristo não havia nada disso. Por quê? Porque absolutamente não era necessário naquela época. Mas devemos reconhecer que se nosso Senhor Jesus Cristo quis realmente estender a sua igreja pelo mundo inteiro, precisava para isso de uma grande organização. À medida que a igreja crescia, foi se tornando necessário que crescesse também essa organização. Na época de Cristo havia 12 apóstolos e 72 discípulos. Mas atualmente os 12 apóstolos são cerca de 1.500 bispos no século passado, hoje talvez 2.000. E os 72 discípulos hoje são cerca de 300.000 no século passado, hoje mais de 400.000 sacerdotes. Quando Cristo atingiu a idade de 30 anos, já não usava as vestes que tinha aos 3 anos. Como Nossa Senhora fez as suas vestes de bebê, fez também a sua veste inconsútil, aquela sem costura. Assim também o governo de uma igreja de 1,2 bilhão de membros exige essa multidão de paróquias e de dioceses e as congregações romanas, isto é, esses ministérios variados que, na verdade, não existiam outrora, porque seriam supérfluos na igreja primitiva, que contava apenas algumas centenas ou milhares de membros no máximo. Mas por causa disso, não se tem o direito de dizer que a Igreja Católica se mundanizou. Não, muito pelo contrário. Ela apenas se adequou às necessidades dos tempos, das épocas e principalmente dos fiéis. Além disso, se Cristo realmente quis estender a sua religião pelo mundo inteiro, e ele quis, pois foi as suas últimas palavras, entre os povos ocidentais, os fiéis e os sacerdotes, certamente ninguém se escandalizará que eles usem trajes diferentes, por exemplo, dos orientais. Porque eles vivem em outros alojamentos, em outras formas sociais, se alimentam de diferentes comidas. E segundo as evoluções do tempo e os progressos das épocas, não andem mais descalços. Não se vistam mais com roupas simples. Não comam gafanhotos nem mel silvestre. Por causa disso, não se tem o direito de acusá-los de se haverem mundanizado.
e de se terem afastado de Cristo. Sem dúvida, Cristo disse a seus discípulos: segui-me. Mas não disse: copiai-me. Sim, copiemos-lhe a alma, o espírito, mas não o aspecto exterior. Nosso Senhor provavelmente andava de sandálias ou talvez até descalço. Mas em parte alguma lemos que ele tenha dito: aprendei a andar descalço, a meu exemplo. Antes ele disse, conforme Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor alimentava-se de pão, peixe, tâmaras, mel e andava a pé, mas nunca disse: se não andardes a pé como eu e se não comerdes como eu, não podeis ser meus discípulos. Nosso Senhor provavelmente tinha cabelos compridos e usava barba, mas os padres atuais não estão distanciados de Cristo porque cortam o cabelo ou a barba. Nosso Senhor navegava em canoa de remos. O missionário atual viaja em transatlântico. Cristo entrou em Jerusalém numa mula. O sucessor atual dos apóstolos circula de automóvel por entre os fiéis. E, no entanto, não se afasta de Cristo. Na verdade, Cristo viajou, vestiu-se, comeu, falou como os homens da sua época. E não se pode censurar a sua igreja e aos seus sacerdotes seguirem exteriormente os usos dos diferentes povos e épocas em que vivem. Na China, os missionários usam um rabicho no cabelo. E Monsenhor diz que ele viu pessoalmente um bispo católico índio, trazendo na cabeça um magnífico enfeite de penas da sua tribo. Mas não ousaria afirmar por isso que eles se afastam de Cristo. Mas replicam: por favor, se trata só de semelhantes coisas. Diga-nos então por que é que a igreja precisa de bens terrenos. E por que é que o Papa precisa de tanto dinheiro que lhe é enviado do mundo inteiro, uma vez por ano, sob o nome de óbolo de São Pedro? Quando a Santa Sé faz uma nomeação, ou confere uma distinção, quando dá uma dispensa, por exemplo, por ocasião de um casamento misto, há uma taxa a pagar, uma compensação. Atualmente, cunham-se mesmo moedas do Papa. Não é isto um sinal de secularização? Perguntam certas pessoas. E para mostrar que nada temos a ocultar relativamente à nossa igreja, não me quero esquivar a essas perguntas. A igreja de Cristo, sem dúvida, não é deste mundo, mas exerce a sua ação neste mundo. Não pode, pois, libertar-se dessa lei geral, que a obriga a utilizar para sua obra meios materiais. Com efeito, ela também tem de pagar os seus empregados. Não lhe dão de graça o papel, os carimbos, a tinta, a luz. Tampouco pode ela, sem dinheiro, construir igrejas, socorrer os pobres, auxiliar os missionários. O próprio Nosso Senhor tinha uma caixa comum com seus apóstolos, a qual era guardada pelo desgraçado Judas, conforme relatado no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 6. Cristo não se escandaliza, pois certamente, se sua igreja possui também uma caixa. O governo da Igreja Universal exige dinheiro, muito dinheiro. E os católicos do mundo inteiro fornecem-no sob o nome de óbolo de São Pedro. O óbolo de São Pedro é a contribuição feita à igreja com fins eclesiásticos, ou seja, é para a igreja. Mas é uma contribuição voluntária. Jamais alguém vem cobrá-la. É o único imposto no mundo que cada qual paga com alegria e de todo o coração,
mesmo porque quem não o desse com alegria não o pagaria. Mas deixai-me falar-vos francamente. O Papa não gasta esse dinheiro com a sua cozinha. Uma informação bem interessante. Não sei se existe uma família da classe média cuja mesa não seja muito superior à mesa do Papa. Já falei disto numa das últimas instruções, mas sou forçado a repisá-lo, porque sempre há pessoas que imaginam que o Papa, quando se senta para almoçar, senta-se diante de um banquete. Não é o que acontece. Para onde vai então o óbolo de São Pedro? Vai para as obras de caridade do Papa. Vai para as obras de beneficência que socorrem os fiéis feridos pela sorte em todas as partes do mundo. Vai para as obras missionárias. A Basílica de São Pedro, de mármore cintilante, não existe para o Papa, mas existe para toda a Igreja Católica. Nos magníficos aposentos do Vaticano não vive um particular riquíssimo, como um grande banqueiro, mas o chefe de 1,2 bilhão de católicos. E se um pequeno reino de 4 ou 5 milhões de habitantes faz questão que o chefe do Estado viva suntuosamente num palácio grandioso, quem poderia acusar a Igreja de 1,2 bilhão de membros? Porque lhe apraz ver seu chefe nas esplêndidas salas do Vaticano. Repito, porém, com insistência, que tudo isso não é coisa essencial para a Igreja. E se um dia um terrível terremoto sacudisse o solo de Roma, se todas as paredes da Basílica de São Pedro ruíssem, se o fogo consumisse todos os seus museus, as obras de arte e os aposentos do Vaticano, a Igreja não perderia nenhum dos seus valores vivos. Basta-lhe que subsista o túmulo de São Pedro, o túmulo desse Pedro, que é o predecessor de todos os papas e a pedra de base da Igreja eterna. Aí está de que é que nos devemos lembrar, quando espíritos superficiais censuram a Igreja o se haver afastado da sua antiga simplicidade e sustentam que o luxo e o poder mundanizaram o papado. Recordemos o grande elogio que Schiller, um famoso escritor da sua época, fez aos papas, quando escreveu de maneira própria para impor silêncio aos que ignoram a história. Ele disse o seguinte, como conclusão desta primeira parte da instrução: tem-se visto imperadores e reis, homens de estado esclarecidos e guerreiros indomáveis, sob o impulso das circunstâncias, sacrificarem direitos, tornarem-se infiéis aos seus princípios e cederem à necessidade. Só raramente, ou mesmo nunca, se tem encontrado semelhante coisa no Papa. Mesmo quando ele vagueava na penúria, quando não tinha mais uma polegada de território na Itália e vivia da caridade dos estrangeiros, sempre sustentou firmemente os privilégios da Santa Sé e da Igreja. Por mais diferentes que os papas possam ter sido no temperamento, no modo de pensar e na capacidade, a sua política tem sido igualmente firme, igualmente idêntica, igualmente imutável. As suas capacidades, o seu temperamento, o seu modo de pensar, parece não terem tido nenhuma influência nas suas funções. A personalidade, poder-se-ia dizer, desaparecia-lhe sob a dignidade, e as paixões se extinguem sob a tríplice coroa. Se bem que, a cada papa que morre, a cadeia de sucessão se quebre e se renove com cada novo papa. Se bem que no mundo nenhum trono tenha mudado tanto de senhor, tenha sido ocupado e deixado às vezes tão repentinamente. Ele tem sido sempre o único trono do mundo,
que parece nunca ter mudado de possuidor, pois os papas morrem, mas o espírito que os anima é imortal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.